Hoje, aqui no Jornal da CBN, nós já trouxemos informação para você a propósito desse movimento que está ocorrendo no Congresso Nacional, porque nas duas casas essa discussão está em debate, essa discussão está sendo levada à frente pelas partes, que é a questão da anistia. A oposição quer votar nos próximos dias um projeto que concede a anistia total a todos os envolvidos na trama golpista desde 2019 e torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível em 2026. A CBN teve acesso a uma minuta do projeto que também salva o deputado Eduardo Bolsonaro ao conceder perdão para envolvidos em crimes contra a soberania nacional. E essa proposta estabelece como marco o início do governo Bolsonaro, quando foi instaurado o inquérito das fake news, concede perdão até para quem for condenado no futuro. Um pouquinho mais cedo, nós tivemos oportunidade, inclusive, de ouvir aqui tanto a palavra do deputado Lindenberg Farias, como do senador Carlos Portinho, num debate. E no debate, a Cássia Godoy até trouxe o seguinte assunto, porque como seria discutido e se aprovado um projeto como esse, considerando a opinião do STF, já que haveria o questionamento para o tribunal. Exatamente, Milton. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional essa anistia ampla e geral para os envolvidos dos atos de 8 de janeiro. O entendimento dos ministros é que os líderes da trama golpista não podem ser perdoados. A ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, apoiada por bolsonaristas no Congresso, deve ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera o projeto inconstitucional. No Supremo, existe uma ala que descarta qualquer tipo de perdão para o núcleo principal da trama golpista, ou seja, para aqueles que arquitetaram o golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e ex-integrantes do governo. O entendimento é de que um eventual perdão poderia passar uma imagem de impunidade, principalmente para quem vandalizou e destruiu o patrimônio público. Mas um outro grupo de ministros da Corte admite uma possível anistia para quem participou da depredação dos prédios públicos no 8 de janeiro. Neste caso, o benefício valeria para quem já foi condenado e cumpriu parte da pena. O assunto não é unanimidade dentro do STF. Alguns ministros, inclusive, ficaram incomodados com o fato deste debate voltar à tona com força, justamente na semana em que começou o julgamento dos 8 principais réus da trama golpista. Apesar de avaliarem que a mobilização política não muda o rumo do julgamento, uma ala ficou contrariada com o movimento do Congresso. Nesta quinta-feira, durante uma agenda em Belo Horizonte, o presidente Lula falou do risco de aprovarem a anistia no Congresso e pediu mobilização de apoiadores contra a proposta. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. No primeiro dia do julgamento do golpe, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, criticou a possibilidade de anistia e disse que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Em 2023, o ministro Luiz Fux barrou a possibilidade de indulto ao então deputado Daniel Silveira, condenado justamente por crime contra o Estado Democrático de Direito, justamente por considerar que esse tipo de crime não pode ser anistiado. De Brasília, Isa Staciarini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está trabalhando para que o Congresso aprove essa anistia para os políticos envolvidos na trama golpista. A ideia é garantir o apoio de Jair Bolsonaro para uma possível candidatura à presidência no ano que vem. A investida de Tarcísio de Freitas em favor da anistia é uma forma do governador se viabilizar como candidato à presidência em 2026, garantindo apoio tanto de partidos de centro quanto da família Bolsonaro. É o que avaliam os aliados do governador de São Paulo. Ele veio a Brasília na última semana e tem articulado a votação do texto. Alguns aliados dizem que a missão foi delegada por Jair Bolsonaro,
quando Tarcísio visitou o ex-presidente no início do mês. Apesar de não ser uma garantia de troca de apoio nas eleições, é uma forma que o governador encontrou de construir uma frente ampla de direita no ano que vem, com o apoio do clã Bolsonaro, que, por hora, ainda não apoia o nome de Tarcísio como presidenciável. O cientista político Murilo Medeiros lembra que ele precisa garantir também o voto do eleitor moderado. Para isso, já se coloca como um player na política nacional. Tarcísio está numa encruzilhada eleitoral. Para viabilizar seu projeto presidencial, também necessita dialogar com setores moderados da sociedade brasileira. Só com o apoio do bolsonarismo raiz não é possível vencer a eleição. Ele até consegue um arranque eleitoral, mas é fundamental criar pontes de conexão com o eleitor mediano. Nesse tabuleiro, Tarcísio necessariamente precisará criar uma frente ampla no campo da direita. A estratégia precisa estar bem azeitada para dialogar com esses dois públicos. Parlamentares contrários à anistia acreditam, no entanto, que o cálculo que Tarcísio precisa fazer é delicado. Isso porque pesquisas apontam que a maioria da população é contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Numa eventual disputa entre Lula e Tarcísio em 2026, o mote da campanha petista vai tentar colar a imagem de que ele tirou a máscara e é tão radical quanto o ex-presidente. Para o cientista político Alexandre Bandeira, Tarcísio, no entanto, acerta em se mobilizar para sair na frente no campo da direita. Ele acaba saindo na frente dos outros governadores que pleiteiam o Palácio do Planalto em 2026 e colocando nessa turma aí Caiado, Ratinho Júnior e até mesmo Eduardo Leite, no sentido de poder não só sedimentar o seu nome nessa direita mais flexível, mais abrangente, que quer discutir outros projetos que não somente as questões ideológicas que envolvem o bolsonarismo, mas também os próprios políticos e a ala social que está orbitando a família Bolsonaro e até mesmo a própria família Bolsonaro. Tarcísio tem atuado nos bastidores e ainda avalia uma eventual candidatura à presidência. Os partidos do Centrão já sinalizaram apoio caso ele decida tentar o Planalto. Uma dessas sinalizações foi o desembarque da Federação União Progressista do governo Lula. De Brasília, Gabriela Echenique. Em meio a toda essa discussão que nós estamos acompanhando, haverá agora, no 7 de setembro, uma série de manifestações, aliás, que estão sendo chamadas tanto pela oposição como pela situação, ou seja, pelos bolsonaristas e pelos petistas. E o Felipe Igreja tem informações sobre o esquema de segurança na Esplanada, em Brasília. Fala, Felipe, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Bom dia mais uma vez, Milton, para você e para todos que nos acompanham. Pois é, Milton, em meio ao julgamento dos réus da trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal, Brasília se prepara para o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro aqui na Esplanada dos Ministérios. E neste ano, a segurança, claro, está reforçada, isso em meio ao processo que está sendo analisado do Supremo. Essa segurança vai continuar reforçada e no fim de semana vai se estender até a próxima sexta-feira. O presidente Lula, ministros do governo, deputados e senadores participam do desfile neste domingo, que tem como tema, neste ano, Brasil Soberano. Inclusive, esse tema aparece até mesmo na credencial de imprensa que já foi entregue para o Planalto aos jornalistas que vão acompanhar. Lula também chamou ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como já ocorreu em anos anteriores, para participar desse desfile. A gente lembra que no ano passado o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também participaram desse desfile aqui em Brasília, em meio àquela polêmica suspensão da rede social X aqui no Brasil. Então, neste ano, a segurança está reforçada na área central de Brasília em razão do julgamento do Supremo e vai permanecer assim nesse final de semana. Segundo o jornal O Globo, o Planalto, inclusive, acionou o Plano Escudo, que conta com cerca de 200 homens a mais, além do efetivo normal de segurança. E durante o desfile do 7 de setembro, a segurança do presidente Lula ganha um reforço com drones, equipamentos antidrones e contra-snipers na região da Esplanada dos Ministérios. Esse esquema de segurança também conta com reforço do policiamento em toda a região central, aí agora por parte da Polícia Militar do DF, que vai deixar de prontidão tropas especializadas como o Batalhão de Choque, também Batalhão de Cães e a Cavalaria. O trânsito na Esplanada dos Ministérios já será totalmente bloqueado a partir das 5 horas da tarde de sábado.
não serão permitidos carros na região da esplanada. Quem for de veículo precisa estacionar no anexo dos ministérios, e terão linhas de revista para o público que vai assistir ao desfile nas arquibancadas que estão sendo montadas aqui na área central de Brasília. Proibido o ingresso na esplanada com objetos que possam comprometer a segurança, como garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, mastros de bandeiras, sprays, réplicas de armas e fogos de artifício. Também serão utilizados drones para monitorar toda a região central aqui de Brasília no domingo. Milton.